vocês, então, a senhora Mayumi Soraji. Faz pouco tempo, né, que ela se casou com o condutor da igreja Nampako, o senhor Mário Soraji. Faz 5 anos, né? Então, ela é, assim, esposa de condutor recente, né? Então, essa vivência de Kyokai, essa vivência de como esposa de Kaichou, ainda é, né, bem recente, e mesmo assim o senhor já a convidou para fazer a palestra, então vamos, né, ouvir com atenção, né, o que ela tem a nos dizer. Mayumi-san, esteja à vontade, você já conhece, né, a plateia é muito simpática, onegai shimasu. É a primeira vez. Bom dia a todos. Fui incumbida de fazer a palestra neste mês maravilhoso, mas como não sou palestrante e estou longe de ser, então resolvi me apresentar, já que poucas pessoas me conhecem, e falar do meu encontro com a fé. Não costumo falar em público, porque morro de vergonha e é a primeira vez que falo com um público grande. Por isso, peço desculpas por esta falta tão grande e pelas limitações do meu vocabulário. Assim, peço paciência e um instante de atenção. Muito obrigada. Meu nome é Mayumi Yoshida Miyagi, sou Yobuko do Nampako Kyokai há 4 anos. Sou da 2ª geração no caminho da fé. Teve início pela minha mãe com a orientação dos bebês retornarem alguns meses antes do parto ou sobreviviam somente alguns meses. Assim, ela perdeu 6 filhos. Nessa época, ela tinha 2 filhos. Minha tia, vendo a profunda tristeza da minha mãe, pediu que procurasse a igreja Nahabun Kyokai, em Okinawa. Ela vivia no Japão nessa época. E assim ela procurou a igreja, onde pela primeira vez ouviu os ensinamentos de Deus Parens, assimilando os ensinamentos, se dedicando, fazendo o curso de formação espiritual e recebendo o Sasuke, ela recebeu a graça, onde teve mais 2 filhas. Era uma época de muitas dificuldades no Japão, pois era após guerra da Segunda Guerra Mundial. Assim, houve convites do governo para formar colônias em vários países da América do Sul. Dessa forma, meus pais e 4 filhos se mudaram para a Bolívia, onde eu e minha irmã caçula nascemos. Sempre com uma situação financeira muito difícil, e a desarmonia no casamento dos meus pais era grande. E o meu pai não aceitava que a minha mãe seguisse a Tendikyo. E no meio de muitas dificuldades, ela nunca deixava de fazer o tsutome. Em 1974, depois de 10 anos morando na Bolívia, meus pais resolvem se mudar para São Paulo, na capital, com as 4 filhas. Meu irmão mais velho, nesse período, volta para o Japão, onde vive até hoje. E o outro irmão resolve ficar e vive até hoje na Bolívia. Nessa época, eu tinha 7 anos, e assim que chegam ao Brasil, meus pais resolvem montar uma oficina de costura. Todas nós trabalhávamos, e minhas irmãs mais velhas ficavam até altas horas da noite trabalhando. E assim, os anos foram se passando com pouco direito ao estudo e pouco dinheiro que a minha mãe conseguia juntar, ela mandava para a igreja no Japão. Fazia até dívidas para fazer oferenda à igreja. Passei minha infância e adolescência vendo isso. Um dia perguntei por que ela fazia isso, e ela respondeu que a igreja era mais importante. Fiquei sem entender nada. Para mim foi muito revoltante ouvir isso da minha mãe, porque nunca tínhamos nada e tínhamos que continuar a trabalhar para pagar as dívidas. Dessa forma, com 17 anos, minha mãe pede para fazer o Shuyoka, onde aprendi muito sobre a Oyasama.
As aulas sobre o Oyasama me marcaram muito. Passando-se mais alguns anos, não conseguia assimilar os ensinamentos, não sabia como usar os ensinamentos no meu dia a dia, não conseguia ter a maturidade espiritual. E eu comecei a me afastar de Deus, e não percebia que estava me fazendo mal. Nesse período, com 22 anos, resolvo me afastar da Tendikyo, porque não estava fazendo mais sentido, e a minha opinião e a minha vontade eram mais importantes, sempre a cogitação humana e a força humana imperando no meu íntimo. Assim que me afastei da Tendikyo e deixei de fazer o Otsutome, eu engravidei, casei e a minha filha nasce com a saúde perfeita. E depois de 1 ano de casada, os conflitos e as contradições aparecem e tomo a decisão de me separar. Em seguida, me divorciei. Segui vivendo sem Deus na minha vida, pensando somente em mim. Depois de 5 anos, conheci meu segundo marido. Casei e tive 2 filhos e continuei vivendo sem Deus no meu dia a dia, totalmente inflexível, olhando somente para o meu umbigo. Não podia resultar em outra coisa, em muitas brigas, tristezas, e entrei em uma depressão profunda. E me divorciei pela 2ª vez. Nessa época, morava em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Assim, voltei a morar na casa de meus pais, em São Paulo, com meus 3 filhos. 1 ano depois deste fato, minha filha resolve mudar de colégio. A avó paterna, sabendo deste fato, dá várias sugestões de colégio próximo à residência dela. Dessa forma, a minha filha muda para a casa da avó, onde vive até hoje. Foi nesse período que começo a questionar a falta da fé e a falta de Deus na minha vida, pois nesse período meu pai sentia muitas dificuldades de andar, minha mãe com muitas dores na coluna e eu com infelicidade e depressão. A minha mãe, mesmo com muitas dores na coluna e o físico já debilitado e fraco, ela não deixava de fazer o Otsutome da manhã e da noite. E os meus 2 filhos costumavam e gostavam de acompanhar minha mãe no Otsutome. Na época, eles tinham 3 e 4 anos de idade. Alguns anos se passam e começo a questionar seriamente muitas dúvidas, como, por exemplo, sobre predestinações e por que acontecem coisas que a gente não espera e nem imagina. Enfim, como mudar as más predestinações. Então, procurei superficialmente outras religiões, mas nenhuma sanava minhas dúvidas. Passei um tempo orando e pedindo incessantemente a Deus que me desse essas respostas. E no íntimo comecei a pensar que só a Tendikyo me daria a resposta. Nesse período, meu pai retornou e a minha decisão era de que a missa de 7º dia seria do shintoísmo. Então entramos em contato com 5 pessoas e vieram um de cada vez e nenhuma deu certo. Foi dessa forma que mudei de ideia e pedi a minhas irmãs que entrassem em contato com algum condutor da igreja da Tendikyo. Elas entraram em contato e na 5ª igreja deu certo, que era o Nanpaku Kyokai. O Kaicho-san realizou a missa de transferência da alma de meu pai. Assim conheci meu 3º marido. Passando-se quase 2 anos deste fato e nos casamos. Fui morar na igreja com meus 2 filhos. Esse período é um marco na minha vida. Sempre que converso com meu marido, digo que foi o início do renascimento da minha alma. Claro que tive meus altos e baixos, até tive vontade de ir embora da igreja várias vezes, mas foi no meio das dificuldades, fazendo Otsutome todos os dias, lendo os ensinamentos de Deus Parens e a vida modelo da Oyasama, fazendo as reflexões e assimilando a vontade de Deus, onde encontrei um ponto de apoio espiritual,
e encontrei as respostas que tanto procurava. E hoje entendo por que a minha mãe se dedicava tanto a Deus Pares e à igreja. Sei que foi graças à dedicação e às plantações da minha mãe que tenho uma boa saúde e as muitas proteções. E para continuar recebendo essas bênçãos, devo plantar sempre com a Oyasama na frente, a cada passo que der na minha vida, no meu dia a dia. Aprendi que sem a mudança espiritual, sem a reforma espiritual e sem a limpeza espiritual, não há salvação. Fiz o curso de Shikaku-kyo Tokosho, onde o irmão caçula do Shimbashira-sama, o mestre Kubo, foi professor da vida modelo de Oyasama. Ele disse que depois de adultos, precisamos ter a nossa própria fé, transferir a fé dos pais para si próprio. Hoje sinto esta fé e a gratidão é imensa por Deus Parens, e através da Oyasama ter sido salva. Este mês, 18 de abril, é o nascimento da Oyasama, nossa mãe. A gratidão que tenho por ela é imensa. Há 3 anos costumo homenageá-la, e este ano resolvi fazer biscoitos amanteigados, colocar em um saquinho vermelho e junto uma mensagem divulgando a posição da Oyasama para a humanidade e o grande amor dela por nós, que distribuirei em frente à igreja. Sei que ainda preciso aprender muita coisa e praticar. Por isso, vou continuar a ler os hinos sagrados, as escrituras sagradas e a vida modelo de Oyasama, para encontrar cada vez mais a gratidão e a satisfação sincera, para poder ser cada vez mais feliz. Muito obrigada a todos. Me desculpe pelas minhas falhas e que Deus Parens e Oyasama abençoe a todos os senhores. Aqui finalizo. Muito obrigada. Então vamos pedir para a Júlia fazer um comentáriozinho, onegai shimasu. Para a gente fazer o comentário, fazem um comentário que é bem comum. A pessoa geralmente está lá tomando café, bem tranquilamente, conversando, aí a Eiko Sensei vem, vai chegando por trás e faz aquele convite. Então, hoje, pode fazer o comentário da palestra da manhã, né? Acho que muitos que comentam aqui na frente passam por essa situação e hoje aconteceu a mesma coisa, né? Levei aquele susto porque estava conversando bem tranquilamente. E eu falei, nossa, mas tem outras pessoas. Mas aí a gente sempre aprende nesse caminho que a gente precisa falar sempre sim, né? Aceitar todas as situações, acho que tem sempre alguma intenção divina, né, em todas as situações da nossa vida. E eu acredito que, ouvindo, né, a palestra da senhora Mayumi, também eu fiquei pensando, nossa, acho que não é à toa que ela foi a palestrante escolhida pelo Chocho-sama para hoje, né, esse mês de abril, aniversário da Oyasama. Ela falou em pouco tempo, mas trouxe tanta experiência, né, profunda, tanta sinceridade. E agora no finalzinho, quando ela falou que há 3 anos prepara esse presente, né, no dia do aniversário da Oyasama, eu fiquei pensando assim, nossa, olha, talvez alguma coisa que saiu do coração dela, né? Muitas pessoas nem pensam nisso, né? Mas ela prepara ali um biscoitinho, né, com muito carinho, aí no dia 18 vai à frente da igreja e vai distribuir para as pessoas. Então eu pensei, nossa, realmente, mais uma vez, sempre existe uma intenção divina para tudo que acontece na nossa vida, e a palestrante de hoje também acho que é a mesma coisa, não é à toa que tinha que ser a senhora Mayumi, né? Então, tentando fazer um comentário, né, da mensagem dela, que acho que foi muito importante, quando a Eiko Sensei veio aqui à frente para fazer a apresentação e comentou, a senhora Mayumi, né, esposa do condutor da igreja Nampako, né,
esposa, não sei porque naquela hora, quando ela falou esposa de condutor, né, me veio à mente, mulher. Qual é o significado da mulher no nosso ensinamento? E aí na hora eu lembrei do Otsutomi, né, porque quando a gente faz o Choito Hanashi, a gente fala primeiro da terra e do céu, né? Não é o céu e a terra, né? O movimento é da terra e o céu, né, que é terra, e tem, que é céu, porque realmente, né, a gente aprende nesse ensinamento que a mulher é a base, né, é a terra, tem essa função da terra. E quando ela começou a contar a história, ela disse, eu vou falar hoje sobre o meu encontro com a fé. Ela começou contando a história da mãe dela, né? A mãe dela que entrou nesse ensinamento, né? E mesmo com tantas dificuldades, né? O pai ainda lá no Japão e também na Bolívia, né? Não aceitava o ensinamento, a mãe nunca, né? A sua mãe nunca parou de fazer o Otsutomi todos os dias. Olha a dedicação que ela teve. Aí quando vieram para o Brasil, em 74, ela continuava mandando o Osonai, né, a dedicação. Na verdade, não é o dinheiro em si, mas a dedicação da mãe à igreja, né, fez até dívidas, né, o pouco dinheiro que ela conseguia, talvez, economizar com o trabalho da família na oficina, ela mandava para o Japão e disse para a filha, porque é o mais importante. Então, a gente percebe essa solidez, né, do papel que a mãe teve dentro da família, dentro desse caminho. Eu acredito que, por conta dessa dedicação, né, dessa solidez, da base que a mãe dela teve dentro da família e do ensinamento, é que hoje ela, né, por várias situações enfrentadas na vida, várias orientações que ela recebeu, ela tem essa dedicação sincera, né? E até comentando, não só ela, mas a irmã dela também, né? Nós temos a irmã dela aqui, a Hisai-san ali, né, que abaixou a cabeça, é uma pessoa que eu conheço um pouquinho mais, né? E a Hisai-san também, a irmã dela, tem muita dedicação, né? É uma pessoa super humilde, né? Ela faz aquelas ações de dedicação, muito também, tem essa base muito sólida dentro do ensinamento da família, né? Tentando aí passar, né, a alegria da fé para toda a família, né? Para o marido, para os filhos. Então, essa base que foi criada pelo exemplo da mãe, né? Que entrou nesse caminho e nunca desistiu da fé, nunca deixou de se dedicar. E aí ela conta que quando ela fez o Shui Yokai, quando tinha 17 anos, ela ficou muito marcada pelas aulas sobre a vida de Oyasama, né? Mas que por conta de alguns questionamentos, né, ela foi se afastando, e aos 22 anos ela acabou se afastando totalmente da Tenrikyo, né? Só que a vida foi, né, a vida não, né, na verdade, Deus Parens, né, foi colocando algumas situações na vida dela, né? Ela teve, né, a primeira separação, né, a segunda, aí, né, o retornamento do pai, e vejam que interessante, né, com o retornamento do pai, ela queria que a missa, né, fosse de uma outra religião, né, shintoísta. Chegaram a conversar aí com 5, né, eu não sei como que se diz o nome da pessoa responsável, né, por talvez uma igreja, e conversando com 5 pessoas não deu certo. Olha, de novo, mais uma vez, a intenção divina, né, não era para ser com uma missa seguindo os preceitos aí, né, os ensinamentos do shintoísmo, tinha que ser da Tenrikyo, né? E não só foi uma missa realizada da Tenrikyo, eu imagino que a mãe dela tenha ficado muito feliz, né? Que no final, no retornamento do marido, né, do pai, tenha sido com uma cerimônia dos ensinamentos da Tenrikyo, né?
E, além dessa alegria, ela acabou conhecendo quem? O marido dela, né? Olha só o que o destino, né? Deus parens aí acaba pregando, né? Aquele afastamento que ela teve do ensinamento, né? Os questionamentos, todas as orientações, dificuldades, mas Deus parens, né? Sempre tem lá, já na frente, o caminho traçado, né? É lógico que na Tenrikyo nós falamos sobre a predestinação, né? Só que é uma predestinação que, pela dedicação, pela reflexão que a gente faz em vida, nós podemos mudar essa predestinação. Acho que isso é algo muito bom na Tenrikyo, né? Algo bom que eu digo assim, acreditar dessa maneira, né? Cada um de nós tem a liberdade, né, de usar o espírito, né, fazer a reforma espiritual, como ela mesma falou, né? Eu fiz a minha reforma espiritual. Então, é a oportunidade que a gente tem na nossa vida, né, com todas as situações, poder fazer essa reforma. E aí, uma predestinação, às vezes, né, muito profunda, muito antiga, você tem como mudar essa predestinação, né? Então, ela conheceu o marido, né, se tornou esposa de condutor, né, uma pessoa que tinha se afastado do caminho. Não tem uma forma mais forte de se aproximar do que viver, né, dentro de uma igreja, dedicar-se, né, ao ensinamento dentro de uma igreja. E ela disse que, mesmo passando, né, dentro da igreja por alegrias e dificuldades, ela nunca deixou de fazer o Otsutomi, né, a oração que nós fazemos pela manhã e à noite, lendo sempre, né, sobre a vida modelo de Oyasama. Então, é uma forma da gente também sempre se reconfortar, buscar, né, naqueles momentos difíceis, né, nossa, olha como a Oyasama passou por essa situação. Ela nunca desistiu, né? Ela sempre tinha aquele amor, um amor que conseguia ver a bondade em tudo que acontecia, nas situações até mais difíceis, né, que ela passou. E no final, ela falou uma frase bem interessante do curso, né, que ela fez no Japão, que o professor ensinou que, mesmo que cada um de nós, né, mesmo a gente nascendo dentro desse ensinamento, ou de qualquer ensinamento, eu acredito, quando nós, né, nos tornamos adultos, nós temos que ter a própria fé, né? Então, alguns aqui talvez começaram dentro desse ensinamento por iniciativa própria. Outros aqui nasceram já dentro do ensinamento, né, da segunda geração, terceira, às vezes até quarta geração. Mas é muito importante que cada um, depois, quando adulto, consiga transferir, né, aquela fé que recebeu dos pais para que seja a própria fé. Precisa ter esse sentimento do porquê que eu quero seguir esse ensinamento, né? Por que eu quero fazer essa dedicação. E quando ela falou sobre isso que aprendeu com o professor, né, no curso em Ojibá, na verdade é o resumo da história dela, né? Começou com a mãe dela lá em Okinawa, né? Recebeu uma grande graça, dedicou a vida inteira ao ensinamento. Ela viu esse exemplo da mãe, mas em alguns momentos da vida dela, ela questionou, não entendeu, né? Até talvez se revoltou em relação a tanta dedicação da mãe. E, num determinado momento da vida dela, ela, né, teve esse entendimento profundo, né? E começou a seguir a fé, a dedicar por conta própria, né? Não porque a mãe dela queria, né, ou porque alguém pediu, mas porque ela sentiu essa necessidade, ela sentiu essa alegria e satisfação de seguir esse ensinamento. Então, foi uma palestra, né, ela disse que não tinha experiência, ia falar pela primeira vez, mas, nossa, olha quanta profundidade, né, quantos ensinamentos, né, porque esses ensinamentos vieram da experiência dela, e acho que quando vem da experiência, a pessoa fala de coração, né, a gente consegue sentir, né, a sinceridade nas palavras.
Então, eu acredito que nada melhor do que nesse mês, que é quando a gente comemora, né, no dia 18 de abril, o aniversário da Oyasama. Eu acho que o melhor presente, né, para a Oyasama é poder ver um filho do caminho com tanta dedicação, né? Então, eu acho que ela deve ficar bem contente. Fica contente com os biscoitinhos, né, que ela prepara e distribui para as pessoas, né, esse sentimento, significado, mas mais ainda é ver, né, uma pessoa que começou, né, no ensinamento, se afastou e voltou e agora sente alegria e satisfação. Eu acredito que esse seja, assim, o maior presente que uma pessoa pode dar para a Oyasama no aniversário dela, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada, dona Júlia. Muito bom. É muito complicado, realmente, assim, de manhã alguém chegar, ela está calmamente tomando o cafezinho dela, ela vira para trás, assim, e lá estou eu. É o seguinte... Porque é o seguinte, você não sabe, na palestra, o que ela vai falar. E o que eu vou falar do que ela falou. Não é fácil, né? Então, embora para mim seja difícil ficar pedindo isso, eu tenho que fazer isso, para não ficar só eu falando, né? Para dividir um pouco, né? Para ouvir a opinião dos outros também, né? Então eu vou continuar fazendo isso. E realmente, né? Eu sei que dá um frio na barriga na hora, né, Júlia? Mas você viu, né? Quanta coisa ela acrescentou, né? Que o nosso papel aqui com base no que a pessoa falou, você acrescenta mais alguma coisa, né? Às vezes a pessoa fala rapidamente, então você vai lá e aumenta um pouquinho ali, esclarece mais um pouquinho. Essa é a nossa função aqui, né? Que não é fácil, né, Júlia? Mas que você saiu muito bem, muito obrigada. Muito bem, gostei bastante. Realmente, a senhora Mayumi, eu a conheci também há pouco tempo. Gente, quanto sofrimento que ela passou, né? Desde a infância, a gente, todas as pessoas que emigraram para outros, né, lugares, o início não foi nada fácil, né? Pobreza direto, né? Mas a luta constante para viver com dignidade, né? Ninguém viveu às custas do governo, certo? Todo mundo lutando para chegar para ter uma vida digna, né? E mesmo assim, ela não deixou de fazer o Oshonai, a oferenda, né? A gente chama Oshonai, a oferenda que a gente faz, né? Em dinheiro ou em coisas para a igreja. E essa oferenda, na Tendikyo, não é nada definido. Cada um faz o que acha que deve fazer. Não tem dízimo, não tem cobrança, não tem boleto. Você vai fazer o valor que você acha que você deve fazer, né? Isto é para ajudar nos trabalhos da igreja. O condutor da igreja, ele não tem renda, mas ele tem que pagar todos os impostos, todas as taxas que nós pagamos, ele tem que pagar. Da onde sai isso, né? Então, isso daí é das oferendas dos fiéis, né? Fazendo oferenda a Deus, a gente está... O dinheiro em si, qual que é a função do dinheiro? O dinheiro, ele faz uma ligação entre as pessoas. Ele tem essa função de ligação. Você faz uma oferenda para Deus, você está fazendo uma ligação, você está se ligando a Deus. E você fala, vou perder esse dinheiro. Não vai perder. É a melhor poupança que você está fazendo. Como que esse dinheiro vai ser gasto? Isso não é nosso problema. A gente vai e oferece para a igreja, né? Dá na mão do Kaicho-san, ou vem ao Dendocho, faz o Sonai aqui, né? Agora, isso é a nossa poupança que nós estamos fazendo, né? Não é em nenhuma hipótese um dinheiro que você acha, eu vou fazer oferenda porque sobrou R$100, tá? Sobrou esse dinheiro, vou fazer. Não, nunca deve ser o que sobrou, deve ser o dinheirinho. Entrou o salário, tanto é o Sonai. A sua vontade, tá? Não existe nenhuma cobrança de valores.
Aí eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, mas você vai ter que fazer, você deve fazer sempre antes do dinheiro acabar. Que se você gastar tudo o que você quer e o que sobrar você vai fazer o Sonai, então você está fazendo o Sonai daquilo que sobrou para Deus, né? É como se você chega e fala assim, eu fiz tanto de comida, sobrou isso, eu vou pôr lá de oferenda. Não é, você vai fazer oferenda inicialmente de um tanto, né? De uma coisa que você, né? Você quer oferecer, digamos, uma comida, você não vai oferecer o resto para Deus, você vai dar a melhor parte para Deus. Depois é para você, né? Nesse sentido, a mãe da senhora Mayumi realmente, mesmo não tendo, ela fez a oferenda. Aí o valor que ela fez não importa, mas esse sacrifício é que importa. É isso que Deus quer. É esse coração dela, né? Não é o valor. Se ela podia fazer pouco, ela fez pouco, mas não é o valor. É esse sacrifício que ela fez, né? Privando-se de algumas coisas, ou de muitas coisas, né? E oferecer para Deus, em agradecimento à graça que ela teve, né? Ou em pedido, ou se você quer fazer, você tem alguma coisa que você realmente quer, então faça a sua oferenda, né? Faça a sua dedicação. Então a dedicação deve ser a oferenda, deve ser a nossa presença no Kyokai, no Dendocho, né? No Kyokai, principalmente, se você puder fazer o que nós chamamos Nissan em japonês, né? Que quer dizer a frequência diária ao Kyokai. Então, no Kyokai existe o Otsutome da manhã, o serviço da manhã, e o serviço da tarde ou da noite, né? Então, a gente de manhã vai ao Kyokai, e se puder, vai à noite também, mas pelo menos vá todos os dias fazer o Otsutome, fazer a oração, né? O Otsutome é o serviço sagrado, né, diário, e o mensal são as coisas mais importantes que a Oyasama nos ensinou. Então, começa daí, né, essa dedicação diária, né? Ou se você não pode, então faça um Oshonai diário, R$2 que seja, vai fazendo, né? É a sua dedicação diária. E aí depois no final do mês você leva esse dinheiro e coloca lá para a Oyasama, R$1, R$2 por dia. E isso está ligando você a Deus, mantendo essa ligação a Deus, né? Então ela falou que por um bom tempo ela se distanciou da fé. Ora, quem de nós nunca fez isso, né? Não é? Teve um momento na sua vida que você questionou. Eu tive sim, que eu questionei, que eu fugi, né? Fugi mesmo, né? Fugi do Dendocho, fugi. Porém, eu sabia no fundo que eu ia voltar. Eu sabia no fundo que o dia que eu tivesse certeza, que eu tivesse sentindo mesmo a necessidade, com certeza eu iria voltar. Mas eu dei um tempo para mim, um tempo. E esse tempo foi exatamente logo depois que eu fiz o Senshuka, que eu voltei meio revoltada, né? E aí eu me distanciei. Porém, fui aos poucos, mas eu não distanciei assim de cortar. Eu sempre ia no Matsuri lá do Fukyosho e também ia, às vezes faltava no Matsuri do Kyokai. Mas o meu coração não estava lá. Eu estava lá fisicamente, mas meu coração não estava, mas aos poucos. Eu sabia que eu ia voltar, que eu teria de voltar. Tinha isso na cabeça. E aos poucos eu fui voltando. Quando nasceram as crianças, a gente tem assim, sabe, que já não... Você, quando é jovem, você acha que você é dono de si, que você é dono de tudo, que você pode tudo. Porém, no momento que nascem as crianças, você vai vendo que você precisa de mais alguém para proteger aquele serzinho ali, né? Você não está todos os momentos, você não pode fazer tudo. Aos poucos você vai entendendo que você precisa de um ser, né? Muito mais forte que vai te ajudar. Então, aos poucos, sim, eu fui voltando, e com a ajuda, nesse caso, assim, uma ajuda muito grande do Chō-sama, da Oku-sama, que começaram a me dar algumas coisas para fazer.
uma delas era falar na frente, e eu tinha pavor disso daí também. No começo, nossa, foi assim, ainda bem que vocês não viram, mas no começo foi assim, teve dias que foi o maior vexame. Eu realmente não tinha jeito para isso, não tinha. Mas aos poucos falei, não é possível, né? Aí o tio Sam continuava me dando as coisas para fazer. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer? Mas, né? O Oyasama ajuda. Como eu falei para a Mayumi-san, primeira vez que você vai fazer o Hanashi, o Oyasama ajuda, não fica nervosa, fica tranquila que você vai conseguir. E ela conseguiu. E todo mundo que vem pela primeira vez aqui consegue. Como que é isso? O Oyasama ajuda. Mas vai lá e pede para o Oyasama, tá? Antes de vir aqui, você vai lá, pede direitinho para ela, para ajudar aqui. Tá assim, a gente consegue. Pois eu consegui aos poucos, né? Quer dizer, foram muitas tentativas, mas já que o Oyasama mandava, como ela disse, se é uma coisa que vem de cima, a gente tem que procurar acatar, né? Se o Oyasama me colocou aqui, então é porque ele acha que você tem que evoluir, tem que fazer isso daí. Então, vamos fazer. E realmente sempre é uma evolução, né? Sempre é uma superação daqueles problemas que você tem, né? Eu também tive muitos problemas, porém, a gente consegue ir superando isso daí, graças à ajuda das pessoas, né? No meu caso, foi Tio-sama, Ou-sama, no caso de vocês, assim, Kaicho-san de vocês, o Kaicho-san de vocês, o que eles pedirem, procura acatar, procura fazer. Às vezes não é ele que está falando, às vezes é Deus que, através dele, está falando para você, né? Então, procura acatar o que Kaicho-san fala, né? Outro dia, um colega meu falou assim, que muitas vezes ele não concorda com o que o Kaicho-san pede, mas ele fala assim, Kaicho-san, eu não concordo com o que você está falando, mas eu vou fazer. Eu achei isso muito legal, sabe? Eu concordo, eu não acho que está certo, mas eu faço. Porque você é o Kaicho-san. Eu achei isso muito bom, eu achei que era para mim também isso, sabe? Kaicho-san, eu não concordo, mas eu faço. Então, quem sabe, né? A gente pode... É um caminho, né? Você não entra em confronto com o Kaicho-san. O Kaicho-san, olha, eu não concordo não, mas eu achei muito legal isso que ele falou. Enfim, a gente vindo aqui, a gente ouve muitas coisas, às vezes uma palavrinha ali, ó, te ajuda, né? Uma palavrinha aqui ali, sempre que alguém vem aqui falar e contar a vida dela, a gente no início fala assim, nossa, o que será que essa pessoa tem para me ensinar? A gente é tão orgulhoso, né? Mas sempre tem. Sempre tem, por mais simples que seja, por mais, às vezes a pessoa não consegue nem falar português direito, mas vem aqui e fala em português, né? Mas ela tem uma mensagem, você tem que captar essa mensagem, porque às vezes ela fala 2 palavrinhas só, você tem que captar o que ela está falando, né? Então, sempre tem alguma coisa para a gente aprender aqui. Por isso que eu digo, venha ao Dendocho, né? Venha. Às vezes conversando lá, né? Não fica só falando fofoca, conversa outras coisas lá, você ouve. Quanta coisa a gente não... E você, sem querer, você está crescendo, você não percebe. Você está crescendo. Aí, depois, passado um bom tempo, você vai ver a diferença entre a pessoa que veio ao Dendocho e a que não vem. Porque ela não ouve, não tem chance de ouvir, né? Então, é isso, gente. Venham ao Dendocho. Às vezes, como eu sempre falo, os japoneses, os orientais, eles são tímidos. E parece que a gente é orgulhoso, mas não é, não, sabe? A gente é tímido, não consegue se comunicar tão bem quanto os brasileiros. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem mesmo que aprender dos brasileiros, a se comunicar, né? A contar, a rir, chorar na frente dos outros, não tem problema, né? A gente tem que aprender a se abrir. Eu estou em pleno aprendizado ainda, sabe? Porque eu realmente, eu acho que essa parte da cultura brasileira é muito bom, de elas serem tão alegres, tão expansivas, falarem o que pensam, chorar, rir, é muito bom. O japonês esconde, a tendência do oriental é esconder as coisas, né? Mas isso também é uma coisa de cultura, que a gente tem que ir, eu acho, se aprimorando, né? E aprendendo, né? com os outros, né?
Então, e uma coisa que muitas vezes eu pergunto, né? A Tendikyo é uma religião que tem as respostas, como ela falou. Muitas coisas ela encontrou na Tendikyo. Né? É uma religião, por isso que eu admiro muito nesse ponto, ela tem fundamentos, né? Ela diz o porquê das coisas. Logicamente, não se tem resposta para tudo, mas grande parte do que a gente tem de dúvida até de que eu explica. Eu acho incrível muitas pessoas terem uma fé tremenda, uma fé, uma devoção. Aí quando você chega uma pessoa e pergunta assim, por que isso, por que aquilo, ela não sabe. Ela responde assim para você, é porque Deus quer. Sabe? E está assim, feliz, às vezes está passando um sufoco danado, né? E está lá, é porque Deus quer. Aí eu viro para ela assim, mas por que Deus quer? Por que Deus te faz sofrer assim? Por que Deus faria isso? Aí ela olha para mim e fala, não sei, mas está satisfeita com essa resposta. Né? E a Tendikyo já te explica por quê. Não é porque é porque tem que ser. Por que é? Às vezes você pode não aceitar, porque em geral o culpado é a gente mesmo. Às vezes a gente não aceita, porém tem uma resposta, né? Tem um fundamento, tem uma origem que explica a origem, explica o dia de hoje, e dependendo do dia de hoje, você vai saber o seu futuro. Então é uma religião que tem muitos fundamentos. E dá para você estudar a doutrina e saber o que é, afinal, né? Então, por isso, eu tenho assim, uma admiração, um respeito muito grande pela doutrina da Tendikyo. Não é simplesmente rezar, e é porque Deus quer, e assim seja, né? E Deus quer porque Deus quer e acabou, não é? Não é bem assim, eu acredito, né? Tem que ter um fundamento. Então, por isso que eu acho que a gente deve vir ao Dendonshi, deve fazer os cursos, né? Koshu, deve fazer o Shuyokai, deve, se quiser, né, fazer também até o Kentei, que chama, né? Aquele curso de... Como é que fala em português o Kentei? Aí, dona... Não, habilitação para condutor é a segunda parte, a primeira parte. Habilitação para mestre, né? Olha, dona... Que gracinha! Sabe tudo, hein? Então, esse curso de habilitação é lá no Japão. Agora, no Brasil, Koshu e Shuyokai, né? Então, fazer os cursos, né? Isso é muito importante para você conhecer mesmo a doutrina, e principalmente a vida da Oyasama. Porque a vida da Oyasama não é só uma biografia da Oyasama. A vida da Oyasama é a própria doutrina. A aplicação da doutrina é a vida da Oyasama. Por isso que é importante a gente conhecer a vida dela, né? Então, e hoje é aniversário da Oyasama. E isso, Eli, quantos anos a Oyasama está fazendo hoje, hein? E aí já complicou, né? 200 e quantos anos? 217. Oyasama? Meu Deus, eu devia ter visto isso daí. Então, enfim, é o aniversário da Oyasama hoje, né? E vamos ver que o pessoal não esqueça de pôr uma musiquinha para a gente cantar a música, né? Em louvor a Oyasama. Hoje eu já falei bastante. Só mais uma coisa, que ela falou sobre a depressão. Gente, eu até pedi para o mês de maio que a Gina, que é formada em psicologia, fizesse para nós uma palestra sobre depressão. Porque quem sai por aí para fazer Nyoigake vai ver quanto tem de gente com depressão. É ou não é? Não é? E a gente não sabe nem o que falar para eles. Vai você falar uma besteira aí, de repente, ela fica pior. Não é? Aí você vira para uma pessoa que está com depressão e fala assim, mas você não pode ficar assim, porque você tem isso, aquilo, você não tem motivo para ficar depressiva. Não pode falar isso de jeito nenhum. E a gente, né, acha que quem está com depressão é a pessoa que está com falta disso, falta daquilo. Não.
Quem está com depressão é muitas vezes gente que tem de tudo, tem tudo na vida. Tem saúde, tem bom marido, tem boa esposa, tem filhos, tem dinheiro, tem tudo na vida. E está com depressão. Aí, então, precisa saber o que a gente tem que falar para essas pessoas, né? Por isso, mês que vem, né? Porque nós estamos maio, que é o mês que a gente vai fazer, que o tema é livre, sabe? Não tem ninguém. Então, se vocês puderem vir no mês que vem, para a gente ouvir da Gina alguma coisa, né, que possa orientar a gente. E quantas pessoas também aqui não estão com depressão e não têm coragem de falar, né? Que seja em pouquinho, mais ou bastante, que seja uma depressão profunda. Quanta gente não tem isso, né? Outro dia eu fiquei surpresa. Sabe o padre Marcelo, que todo mundo conhece, muita gente gosta? Ele teve uma depressão profunda. Acredita? Pois é. Gente, um padre Marcelo, que é tão alegre, tão não sei o quê, e canta, e dança, e pula, e consegue transmitir tanta coisa boa, tanta alegria, ele próprio teve depressão. Como que é isso? Não tem um motivo externo. O motivo está lá dentro, né? Na cabeça, não sei. Então, mês que vem, tá? Estou pedindo para vocês virem, acho que vai ser bom para a gente ouvir da Gina o que ela tem né, orientar um pouco para a gente, quando a gente for fazer a divulgação e encontra, nossa, a maioria das pessoas que a gente encontra estão sofrendo de depressão. E não é só pessoa de idade, não, jovem sofrendo de depressão. Tá bom? Então, fica aqui o convite para o mês que vem. Vamos encerrar, então. E hoje tem bastante gente, então vamos apressar para entrar no Shindem. Então, muito obrigada. Vou fazer a reverência aos 3 altares e vamos dar um abraço nas pessoas ao nosso redor.